Fala galera, tudo beleza, gente? Hoje nós vamos falar sobre radioatividade. Esse talvez seja um dos assuntos mais queridos da química. Pelo menos assim, sempre que você vai dar aula de química, tem sempre alguém que é louco por falar de radioatividade, velho. É impressionante. Isso tem muito a ver com o fato de que, normalmente, filme de ficção científica, qualquer parada que envolve, sei lá, viajar no tempo, tem alguma questão com a radioatividade, reparou? É sempre, sei lá, teve uma bomba, teve um acelerador de partículas que explodiu, teve uma parada de, sei lá, roubaram, sei lá, plutônio do governo, tem sempre algumas tretas que acontecem envolvendo radioatividade. E acaba que existe muita coisa aqui que chama a atenção realmente desse assunto. E eu gosto muito de aula disso aqui porque, além de ser uma coisa que chama a atenção e tem muitas aplicações, não só para voltar no tempo, mas também porque é um assunto fácil e um assunto cobrado no Enem, tá bom? Então, esse assunto aqui a gente vai falar sobre a radioatividade um pouquinho hoje. Quando cai no Enem, é uma parte fácil do conteúdo, tá bom? É importante destacar que isso aqui está dentro de um assunto chamado reações nucleares, então aqui a gente não vai falar hoje sobre meia-vida, nem sobre fissão nuclear, nem sobre fusão nuclear. Já vai ser uma segunda aula para a gente falar sobre esses assuntos, beleza? Mas esse todo aí, reações nucleares, é muito cobrado do Enem. Assim, deve estar aí no top 15 do Enem. E são assuntos fáceis. Você não precisa dedicar horas e horas para aprender isso. É uma parte do assunto que você pega com uma certa facilidade. Então eu recomendo bastante para você que está aí na reta final do Enem, que você dedique um tempinho aí para aprender reações nucleares, incluindo essa parte aqui de hoje de radioatividade, beleza? Então, galerinha, quando eu falo de radioatividade, basicamente eu falo sobre a emissão espontânea de algum tipo de radiação do núcleo do átomo. Nós sabemos que o átomo ele tem núcleo e ele tem também a eletrosfera. Na eletrosfera ficam os elétrons e no núcleo ficam os prótons e os nêutrons. Galerinha, de forma geral, quando eu falo de um átomo, a gente estuda a eletrosfera. A gente estuda o quê? O átomo, para ficar estável, tem que ter 8 na última camada. A gente foca muito na eletrosfera. As reações químicas, que é o que a gente mais estuda, estão relacionadas principalmente a modificações na eletrosfera. De forma geral, em nenhum processo, galera, químico, o núcleo é modificado. Ele fica intacto. Não é que ele não atua, mas ele não é modificado no processo químico. Então, o núcleo do átomo, com seus prótons e nêutrons, ele acaba tendo um papel mais ou menos secundário aqui dentro da química, na verdade, exceto em reações nucleares. Aqui o nosso foco é no núcleo. Beleza, galerinha? Galera, eu queria que te perguntar uma coisa, tá bom? Quais são as partículas que ficam no núcleo do átomo? No núcleo do átomo ficam duas partículas. Quais são elas? Bom, ficam ali os prótons e os nêutrons, não é verdade? Eu tenho prótons e nêutrons no núcleo de um átomo. Galera, alguma vez você já se perguntou, seja bem sério, tá bom? Como é que eu boto próton junto no átomo? Porque próton tem carga positiva. Eles não deveriam se repelir, não? Você vai me dizer que ele deveria se repelir. E, de fato, se repelem. Galera, colocar colocar prótons no mesmo núcleo gera repulsão porque um núcleo é muito pequeno. Eu tô que nem minha avó hoje aqui. Trocando as palavras tudo. Aí, galerinha, o núcleo do átomo, ele é bem pequeno. Então, quando eu começo a colocar átomos com muito próton ali, esses prótons eles vão tender a se repelir. Um vai tendendo a repelir o outro. E aí, prof, como é que o núcleo existe mesmo em condições de repulsão? Por que esses prótons não se repelem ao ponto de se separarem e sair do núcleo, por exemplo? Bom, galerinha, existe uma outra força na física que a gente quase não comenta e que nesse momento é importante a gente comentar só para você desfazer um pouco dessa curiosidade que eu mesmo queria aqui agora, né? O fato é, galerinha, que além da força eletrostática, que causa atração entre partículas de cargas opostas, positivo e negativo, e repulsão entre partículas de mesmo sinal, positivas com positivas e negativas com negativas, existem outras forças que operam também gerando atração. E no caso do núcleo do átomo, gente, opera uma outra força chamada força nuclear forte. A força nuclear forte, galerinha, ela só acontece quando as partículas estão em distâncias muito pequenas, estão muito próximas. Isso aqui já vai para uma parte muito profunda da física, tá? Então eu estou pegando aqui licença aqui, meus amigos físicos, para comentar um pouco sobre isso de forma bem superficial mesmo, que eu realmente não tenho bagagem para falar muito além sobre esse assunto. Mas o fato é, galerinha, que em distâncias muito pequenas,
partículas como os prótons ou como os nêutrons, eles podem se atrair. Professor, o nêutron vai ter atração? Ele não é neutro? Mas você está pensando aí na força eletrostática. Na força eletrostática é positivo e negativo que atrai. Na força nuclear forte, os prótons se atraem, os nêutrons se atraem e o próton também atrai o nêutron. Ou seja, no núcleo do átomo operam duas forças aí que vão dar origem a resultados diferentes. Existe a repulsão entre os prótons e existe também a atração entre prótons e nêutrons, ou prótons e prótons, ou nêutrons e nêutrons. O fato é que, de forma geral, os átomos estáveis são aqueles em que essas atrações elas compensam as repulsões. Ou seja, apesar de ter uma repulsão ali, pelo fato de terem próton com próton, a força elétrica que gera repulsão, existe uma força nuclear forte que compensa essa força elétrica. Ou seja, ao mesmo tempo que você não gosta muito daquilo, você também gosta. Sabe quando é uma coisa que você... Poxa, eu queria pensar numa música agora que fala sobre isso, mas deve ter uma música que fala sobre isso, né? Tipo assim, quando eu quero, depois eu morro de saudade. Sei lá, deve ter alguma música assim. Mas enfim, galerinha, eu não sei que música é essa, mas com certeza tem uma música. Comentem no chat uma música, deixa nos comentários uma música, tá bom? Que fala sobre algo que você não gosta, mas quando você também não tá junto, você sente falta. Mas onde eu quero chegar, galerinha? Eu quero chegar que tem a repulsão, mas tem também a atração via força nuclear forte, por isso os átomos se mantêm juntos. Entretanto, porém, todavia, em certas condições, essa força repulsiva pode ser muito significativa. Em certas condições, essa força de repulsão, ela pode tornar o átomo instável. E aqui a gente não vai brigar muito com esse ponto aí da repulsão e atração, mas não, só queria realmente fechar uma lacuna que talvez você tivesse, alguma curiosidade que você tivesse. Mas o ponto é que o núcleo do átomo pode ficar instável por situações tais como a que eu acabei de descrever. E essa instabilidade é resolvida mandando partículas para fora. E aí, certos átomos que têm uma certa quantidade de partículas de prótons e nêutrons, eles podem ficar instáveis, ou seja, não estáveis. E essa instabilidade é resolvida quando ele manda para fora algum tipo de radiação. Essa radiação pode se referir a algumas partículas, ou pode se referir apenas à energia, ou pode ter a ver com os dois também sendo mandados embora. Então, emissão de energia ou emissão de radiação é uma forma de resolver essa instabilidade que pode existir no núcleo do seu átomo. Essa emissão espontânea de radiação nós chamaremos de radioatividade. Algumas palavras também aqui muito próximas ou até sinônimos de radioatividade também vai estar usando ao longo da aula, mas eu também posso falar de decaimento radioativo, que é a emissão espontânea aqui dessas radiações. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, gente, é falar sobre nossos 3 tipos de radiações que são emitidas. Radiação alfa, radiação beta e radiação gama. E como é que isso pode aparecer na prova do Enem 2021, de acordo com o que já apareceu em anos anteriores, inclusive no Enem 2020. Beleza, galera? Então a primeira radiação é a radiação alfa. O símbolo da radiação alfa, galerinha, é esse aqui, ó. É quase que o infinito sem completar, ou um peixinho, como você quiser chamar e tá valendo, tá bom? A radiação alfa, galerinha, o símbolo que caracteriza a radiação alfa é acompanhado de 2 números. O número 4 e o número 2. Vamos lá. Então, a radiação alfa, eu sempre coloco o símbolo do peixinho aí, o infinito cortado, 4 em cima e 2 embaixo. O que é esse número de baixo aqui, galerinha? Esse número de baixo aqui é o número atômico. Beleza? Esse número de baixo aqui é o que nós chamamos de número atômico. E vai indicar para a gente o número de prótons. O número de prótons que tem em uma espécie química é indicado pelo número de baixo, que é o número de prótons. Beleza, gente? Então, aqui eu estou falando de uma emissão de uma radiação correspondendo a 2 prótons. O número de baixo, gente, sempre é o número de prótons. Galerinha, o número de cima é o chamado número de massa, tá bom? Eu vou puxar ele assim, ó, gente. O número de baixo é chamado de o número de cima, desculpa, é o chamado de número, estou muito minha voz aí, é chamado de número de massa. O número de massa, que é representado pela letra A, é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, quando o átomo tem 3 prótons e
e 4 nêutrons, ele tem número de massa 7, porque é a soma de próton e nêutron é o número de massa, tá bom? E aí, galera, um detalhe é que esse 4 quer dizer que, somando próton e nêutron, eu tenho um total de quê? 4 partículas. Isso é chamado por alguns de núcleons. Núcleos são as partículas do núcleo, prótons e nêutrons. Então, eu tenho 4 partículas, né? 4 partículas entre prótons e nêutrons. Se eu já entendi que aqui eu tenho 2 prótons, porque o número de baixo é o número de prótons, quantos nêutrons tem aí? Tendo em vista, né, galera? Só para lembrar, tendo em vista que aqui são 2 prótons, e somando o próton com o nêutron deu 4, obviamente aqui eu tenho 2 nêutrons também. Porque 2 nêutrons com 2 prótons somados dá 4 de número de massa. Então você pode dizer, galerinha, que essa sua radiação aqui, ela corresponde ao quê? Ela corresponde a 2 prótons e 2 nêutrons. A radiação alfa corresponde a 2 prótons e 2 nêutrons, beleza, gente? Ou seja, um certo dia o átomo disse assim, caramba, cansei de ser instável, eu quero mesmo ficar estável. Ele vai lá e manda para fora partículas que carregam consigo energia para buscar essa estabilidade. Quando a emissão é do tipo alfa, ele emanda um aglomerado, o que eu chamo de radiação alfa é um aglomerado de 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons. Tá bom, galerinha? Essa é a radiação alfa, então. A radiação alfa, galerinha, a gente pode dizer que ela corresponde ao núcleo do hélio. Núcleo do hélio. Eu vou dizer por que núcleo do hélio. Um átomo de hélio, o isótopo mais comum do átomo de hélio, ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Daí é o seguinte, galera, 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Se ele for só o núcleo do hélio, quer dizer que não inclui os elétrons, porque no núcleo não tem elétron. Eu ia dizer que no elétron tem núcleo, a gente ajudou minha avó demais aí. Mas voltando, galera, o núcleo do hélio seria somente 2 prótons e 2 nêutrons. Não entram os elétrons aqui porque é o núcleo do hélio. Então, por isso eu posso falar que a emissão de radiação alfa é equivalente à emissão do núcleo do hélio. Pode parecer bem nada a ver, porque, meu Deus, o que tem hélio a ver com o negócio? Mas, de fato, é. O núcleo do hélio é exatamente o mesmo número de partículas que existem numa radiação alfa. Galerinha, a gente vai voltar a falar um pouquinho aqui com vocês a respeito dos outros tipos das outras características da radiação alfa, mas eu quero entrar num ponto importante, eu acho que esse seria o ponto aqui mais importante do que já foi cobrado de radiação alfa. Foi cobrado 2 vezes no Enem, uma vez lá no Enem de 2000, vou pensar aqui para dizer para vocês, 2018, segunda aplicação, e outra agora no Enem de 2020, ok? Então vamos lá, galerinha. Eu vou pegar aqui a equação que eu tenho aqui nessa questão do Enem de 2018, segunda aplicação, tá bom? Eu vou pedir para o editor colocar aqui essa questão aqui do lado, para você bater o olho nela, poder olhar e quem sabe fazer lá depois, tá bom? Então é o seguinte, galerinha, aqui eu tenho uma equação que está incompleta. Ele bota-se 230, aqui embaixo o número é 90 TH, aqui tem 226, 88 RA. Aí ele bota assim, ó, mais partícula, mais energia. E basicamente, galerinha, a questão vai querer que você encontre aqui que partícula é essa. Beleza? Ela vai querer que você encontre essa partícula que eu vou nessa questão com vocês, tá bom? E o editor coloca ela aí no lado. Olha só. O elemento radioativo thório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. Essa informação é importante, tá bom? A equação nuclear para o decaimento do 230-90 tório ele bota a equação, que foi que eu descrevi para vocês aqui, depois ele fala, considerando a equação do decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é o alfa, beta, próton, nêutron, pósitron. Galera, eu vou te mostrar como identificar que partícula é essa. Galera, olha só, essa partícula, eu consigo identificar
quais são as informações sobre elas, o número de cima e de baixo, de acordo com a variação dos números entre o que eu chamo de núcleo pai e núcleo filho. Bonito chama-se, né? Núcleo pai e núcleo filho. Galera, olha só. Repara que você começa com 90 prótons no átomo e terminou com 88 prótons. Quer dizer, como é que estava com 90 e terminou com 88? Só se, nessa partícula aqui, nós tivermos 2 prótons. Aí faz sentido. Galera, é como se a soma do que tiver no produto tiver que dar igual à soma do que tem no reagente. Então, 88 mais 2 dá 90, igual ao que tem no reagente. Sacou aí a parada? Então, por isso que eu encontro que aqui tem o 2. Da mesma forma, como é que o número de massa sai de 230 e foi para 226? 4 partículas sumiram? Não. Essas 4 partículas aí que estão a menos, porque saiu de 230 para 226, correspondem às partículas que estão nessa partícula aqui. Essa partícula que ele descreve é formada por 4 partículas, tá vendo? É o número de massa. Então, galerinha, de forma mais simples, o número de cima desse, somado com o de cima desse, tem que dar igual a 230. Sacou aí? Essa que é a parada. O número desses dois aqui somado tem que dar igual a esse número aqui também. Então, é só se você pensar que isso aqui é uma igualdade, é só pensar como equação matemática aqui. Então, 230 é igual a 226 mais x. Então, x vai ter que ser igual a 4. E aí, qual é a radiação que eu tenho? Cujo número de baixo, o número atômico, é 2, e o número de massa, que é o de cima, é igual a 4, a radiação alfa. Então, eu posso marcar aí que essa é a minha radiação. Então, eu identifico aqui, galerinha, que essa radiação alfa, a partir do fato de que houve variação de 2 unidades de número atômico e 4 unidades de número de massa. Beleza, gente? O Enem cobrou algo agora muito parecido no último ano. Olha essa questão legal. Isso foi na prova da segunda aplicação do Enem, tá bom? Então, 2020, segunda aplicação. O editor, faz favor para mim, coloca essa questão aí do lado, beleza? Para a galera dar uma olhadinha. Olha essa questão aqui, 2020, segunda aplicação. O que tem aí? Com a descoberta de emissões de radiação do rádio 226 por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa, ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Foi o que eu disse, tá vendo? Se vocês não tinham acreditado antes em mim, agora vocês acreditam que o Enem está confirmando, tá bom? Só faltava dizer que nem o Matheus disse no vídeo. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável. Se um nuclídeo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será... Olha só o que ele descreveu aqui, que aqui está meio incompleta. Ele falou que você tem um rádio, beleza? Inclusive foi o mesmo daqui, tá vendo? Número de massa 226. Eu já sei que o número atômico é 88, mas vamos fingir que eu não soubesse, tá bom? Não precisava saber, não. E agora ele falou assim, ó, houve emissão de 2 partículas alfa. Então eu vou botar a emissão, eu coloco sempre a radiação alfa no produto, tá bom? Ela vai sendo produzida, vai sendo liberada. Então eu vou colocar aqui, que temos aqui 2 vezes a alfa. Então 2, 4, 2, alfa. Aí a pergunta dele foi o seguinte, o átomo formado aqui, que eu vou chamar de X, tem qual número de massa? Ele só quer saber isso. Não quer saber nem o número de prótons, nem qual elemento, só quer saber a massa. Então, 226, se ele perdesse uma alfa, diminuiria 4, ele iria para 222. Como ele liberou 2 alfas, ele perde 8 unidades de massa. Então ele sai de 226 para 218. Ok? Essa é a nossa resposta aí, a massa, número de massa 218. Por quê? 2 vezes 4, 8. 8 mais 218, 226, igualamos aqui também. Então, galerinha, aqui são 2 questões do Enem sobre a radiação alfa nesse aspecto aí, dela conseguir ou não, do número de massa que fica após a sua emissão. Beleza, gente? Então, galerinha, essa é a emissão de radiação do tipo alfa, beleza? Eu vou pegar agora a segunda partícula, como eu disse, eu vou completar aqui algo ainda sobre a radiação alfa, mas eu quero comentar a segunda partícula logo, que é a nossa radiação beta, ok? Radiação beta.
A radiação beta, galera, ela vai ter como símbolo, tá bom? Parece um B, só com a perna esticada. Aqui em cima o número é 0 e aqui embaixo é -1. Vamos lá. Por que o número de cima é o 0? O número de cima é 0 porque não tem nenhum próton e nenhum nêutron. Essa é uma radiação que não envolve prótons e nêutrons e por isso aqui em cima é 0. E quantos prótons tem? -1 prótons. Quer dizer, professor, -1 prótons? Como assim? Gente, não existe -1 próton, né? É a mesma coisa de dizer que existe -1 ventilador. O que é -1 ventilador, gente? É um ventilador que... Já pensou ventilador negativo? Não, não existe ventilador negativo. Pode ter um ventilador quebrado, mas não tem como ser um ventilador negativo. Então, da mesma forma, não existe -1 próton. Então, aqui, na verdade, os químicos e físicos, eles pegaram aqui a informação de baixo, que já seria a própria informação do número de prótons, e quiseram usar isso aqui para te dar a informação do número de elétrons. Ou seja, esse -1 não é porque tem um próton. Esse -1 é porque, na verdade, isso aqui corresponde a um elétron. Então, a radiação beta corresponde a um elétron. Beleza, gente? Acredito ou não, a gente já cobrou exatamente isso aqui. Olha só que questãozinha legal. Vou mostrar aqui para vocês a questão, tá bom? Olha só. Pedi para o editor botar aqui no quadro também, tá bom? Partículas beta, ao atravessarem a matéria viva, colidem com a pequena porcentagem de moléculas e deixam atrás de si um rastro aleatoriamente pontilhado de radicais livres e íons quimicamente ativos. Essas espécies podem romper ainda outras ligações moleculares, causando danos celulares. Aí ele pergunta, a capacidade de gerar os efeitos descritos dá-se porque tal partícula é 1. A partícula beta é o quê? Letra A, elétron. Já foi, resolvida a questão. A B diz que é um nêutron, a C diz que é um núcleo do átomo de hélio, aí já seria já uma alfa, né? A D diz que é um fóton, e a E diz que é um núcleo de átomo de hidrogênio. Ou seja, era uma questão que eu acertava aí, 2014, segunda aplicação, só por saber que a beta corresponde a um elétron. Existe uma pergunta aqui, gente, que dificilmente algum vestibular faria, mas que eu acho legal comentar aqui com você, já que eu tenho essa oportunidade. Olha só. Repare que ele está dizendo que eu estou liberando um elétron. E eu disse para vocês que essa produção aqui de elétron, que essas radiações, tinham a ver com processos nucleares. Como é que o núcleo está instável e emite um elétron? Galera, é estranho, mas esse elétron vai sair do núcleo, tá bom? É um elétron que realmente sai do núcleo. Professor, e tem elétron no núcleo? Não tem. E como é que vai sair elétron de lá, professor, se não tem elétron lá? Como é que... Olha o que eu estou dizendo. O elétron sai do núcleo, apesar de não ter elétrons no núcleo. O fato é de que ele sai no momento em que ele é criado. Ele já é criado saindo. Beleza, gente? Olha só o que acontece aqui, ó. O elétron da radiação beta é formada pela desintegração de um nêutron. O nêutron bota aqui em cima 1, para dizer que ele tem um nêutron, né? Seria aqui um nêutron ou um próton. E 0 porque ele não tem próton nenhum, ele só é um nêutron mesmo. Esse nêutron, um dia ele fala, af, cansei de ser nêutron. Bom mesmo é ser próton e elétron. E ele se desintegra, produzindo um próton, que é isso aqui, mais um elétron, que é isso aqui. E além disso, um antineutrino, que pelo menos até onde eu estudo ele, a gente estuda aqui na química, a gente não precisa saber nada sobre ele não. Então deixa ele em paz aí, tá bom? Mas foque que o nêutron se desintegrou em próton e elétron. Ah, professor, então o nêutron é formado por um próton e um elétron combinado? Não. O nêutron, ele pode se desintegrar e formar próton e elétron, mas nêutron é nêutron, não é um próton e um elétron junto não. Tá bom? Então, galera, o fato é que esse nêutron ele forma o próton e o elétron. Só que, como você sabe, esse elétron, ele jamais ficaria aqui no núcleo em paz. O elétron gosta mesmo é de rua, ele gosta mesmo é de eletrosfera. Então, na verdade, esse elétron, quando ele é produzido, ele automaticamente é emitido para fora desse átomo. E aqui eu vou dizer, olha só, uma radiação beta. Olha que interessante. O nêutron se desintegra, formando o próton e elétron. Esse elétron, quando é formado, ele não vai querer ficar no núcleo, porque ele é um elétron, o elétron gosta mesmo de rua, e aí o elétron é mandado embora. Quando esse elétron é mandado embora, eu chamo aquilo de radiação do tipo beta. É basicamente isso que eu tenho aí acontecendo. Radiação do tipo beta. Beleza, gente? Então aqui acabei de fazer uma emissão do tipo beta. Firmeza aí? Se tiver alguma dúvida, só mandar, tá bom? Então, galerinha, radiação beta, já sei em que ela consiste.
É um elétron, sim, mas é um elétron que é criado pela desintegração de um nêutron. Ok, galerinha? Então, comentei aqui sobre a radiação beta. A respeito de processos de emissão da beta, então, por exemplo, o carbono 14, aqui número de massa 6. Desculpa, número atômico 6. Daí vamos supor que esse átomo de carbono ele emite uma radiação beta. Tá bom? Menos U, 0. Olha o que acontece. A massa não é alterada, porque ele transformou um nêutron em um próton, tanto faz aqui na massa se é nêutron ou próton, continua sendo 14. E repara que tem que fazer sentido por quê? Porque o número aqui de cima, somado com esse, que dá 14. Então 14 menos 0, 14 mais 0 dá 14. Então tá de boa. Agora o valor daqui, gente. Lembre-se que eu tinha 6 prótons, mas o novo próton foi criado, porque esse nêutron se desintegrou e produziu esse próton. Então, nesse caso, eu tenho agora 7 prótons. Seria o átomo de nitrogênio, porque só quem tem 7 prótons é o átomo de nitrogênio, tá bom? O número de prótons caracteriza o elemento químico. Então aqui eu já tenho o número de prótons desse átomo, já achei que é o nitrogênio, teria que ter uma tabela periódica, tá? O Enem não poderia cobrar isso de você, porque ele não te deu essa tabela periódica. E dito isso, galerinha, que esse é o número de prótons do átomo de nitrogênio, o que eu teria aqui a mais? Se eu não gravasse isso, que é um nêutron virando próton, eu poderia pensar assim, ó, 7 menos 1, 6. Cuidado, para você não botar aqui que é 5. Ah, 6 menos 1, não, calma aí, a igualdade estaria aqui. Então 6 é igual a menos 1 mais um valor, que valor é esse 7, porque 7 menos 1 é dar 6. Pegaram aí, gente? Então aqui seria uma questão que nunca cobrou, mas o decaimento beta, a gente faz ele dessa forma aí, tá bom? Esse é o decaimento beta, tem aumento no número de prótons. Beleza, gente? Então essa é a radiação beta. Acho que não estou muito precisado sobre ela, não, só isso do elétron mesmo e tal. E aí, por fim, nosso último tipo aqui de radiação, galerinha, vai ser uma radiação do tipo gama. A radiação gama, galerinha, ela é um pouquinho diferente das outras. Vou te contar por quê. Primeiro, o símbolo dela é esse aqui, ó. Parece alfa, só que para baixo, e aqui é 0 e 0. Por quê? Porque a radiação beta, ela não é uma partícula, não é nem próton, nem elétron, nem nêutron. A radiação gama, na verdade, é uma onda eletromagnética. É a onda eletromagnética de maior frequência, né? É a onda eletromagnética de maior frequência que temos. Ok? Onda eletromagnética de maior frequência que temos. Beleza, gente? Então, quando ocorre emissão de radiação gama, não é uma partícula, não. É só energia sendo liberada. Normalmente, galera, inclusive, a radiação gama acompanha outras emissões, ou seja, normalmente o átomo que emite alfa emite uma gama no meio. Normalmente o átomo que emite beta emite uma gama no meio também. Então a gama ela costuma ir acompanhando outros tipos de emissões, beleza? Essa é a emissão de radiação gama. Então é uma onda eletromagnética e não uma partícula como as outras. Galera, para fechar aqui eu queria comentar sobre dois últimos tópicos. Primeiro, na verdade são três. Primeiro, essa radiação de K, como é onda eletromagnética, ela é emitida na velocidade da luz. Então ela realmente vai viajar na velocidade que a luz viaja, porque também é uma onda eletromagnética. A de K e a de K, que são partículas, já não vão ser na mesma velocidade. Mas eu posso dizer que essa de K viaja numa velocidade de aproximadamente 90% do valor da velocidade da luz. Então é tipo assim, 270 mil km por segundo. Enquanto que a de K, mais ou menos 10% da velocidade da luz, mais ou menos 30 mil km por segundo. Então, galerinha, velocidade difere de emissão de cada uma delas. Se quiser anotar isso aqui, você pode anotar, tá bom? Segundo ponto que difere, galerinha, é quanto... Aí isso ele já cobrou, tá bom? Poder de penetração. Poder de penetração tem a ver com a facilidade de atravessar uma superfície, de penetrar o meio. A radiação alfa, como ela é bem pesadona, é muita partícula, ela não penetra muito bem, ou seja, a chance que se você tiver emissão de radiação alfa, ela não vai conseguir atravessar a pele da pessoa e chegar até as camadas mais internas. Ela vai ter uma dificuldade de passar pelos tecidos mais superficiais, inclusive. A radiação beta já vai ter um poder de penetração um pouco maior. Ela vai ter já alguma facilidade a mais do que a alfa para penetrar nesses tecidos. Já a radiação gama, ela é de maior poder de penetração. E o Enem já cobrou isso.
É justamente por isso, galerinha, que a radiação gama é a mais perigosa, porque já que ela consegue atravessar mais facilmente o corpo humano, ela vai interagir com mais células e por conta dessa maior interação, isso vai gerar uma maior chance de modificar as células e assim gerar, quem sabe, aí uma mutação, tá bom? E aí daí envolver o câncer, assim por diante. Ok? Então a radiação gama, ela vai ser um de maior poder de penetração. Isso pode ser uma coisa boa também, porque ao mesmo tempo eu posso utilizar a radiação gama para radioterapia. Justamente porque como ela vai interagir mais com os tecidos, ela pode mais facilmente destruir células indesejáveis. Beleza? Então, sobre poder de penetração, maior poder de penetração aqui no meio e aqui menor. Agora existe outro fator, esse nunca foi cobrado, mas quem sabe um dia seja cobrado, que é o poder de ionização. Basicamente essas matérias aqui, gente, são ionizantes. Elas são capazes de interagir com as células e arrancar elétrons dela. E arrancar elétrons de uma célula é uma coisa ruim, porque isso é uma modificação. E essa modificação é que pode gerar realmente essa mutação, que pode gerar daí para frente, né, um problema muito sério. E galera, arrancar elétron pode parecer uma coisa trivial, né? Só arrancar elétron que tem. Não, isso gera modificação, forma radicais livres, isso pode dar um problemão. A radiação alfa, gente, como tem mais carga, são 2 prótons, ela vai interagir mais com elétrons e, portanto, ela tem um maior poder de ionização. A beta também tem carga, mas é só um elétron, então o poder de ionização aqui é um pouco menor. E a radiação gama não tem carga, então ela só pode interagir com o elétron porque ela coloca energia nesse elétron, o elétron pode ser excitado de tal forma a ser ionizado. Então, no poder de ionização, a alfa ela é mais perigosa. Mas no balanço, olha só, a de cá tem maior poder de penetração e menor de ionização. A de lá tem maior poder de ionização, mas menor de penetração. E aí, qual é mais perigosa? A de cá, por quê? Porque essa de cá ela poderia ser muito perigosa, só que ela não atravessa o tecido. Então não adianta ela ter esse potencial de arrancar elétron, se ela não chega lá. A de cá, apesar de ela não ser tão boa para arrancar elétron, mas ela atravessa facilmente o tecido. Então, para ela chegar no local onde ela vai poder arrancar o elétron é muito fácil. Então, por conta disso, a radiação gama ela é a mais perigosa. Tá bom, galerinha? Então, fizemos aqui esse balanço massa sobre esse tipo de radioatividade, sobre desde as características das partículas até o ponto aí das equações, na verdade, e a gente fecha com isso aqui a nossa aula 1 aqui sobre radioatividade, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou pedir que você não deixe aí, não se esqueça aí, tá, de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu comentário, compartilhar, ou fazer qualquer coisa que quiser fazer aqui também, que ajuda bastante a gente. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.